Graça e paz. Meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Coração de Carne EZ e na continuidade do nosso devocional, da nossa série de milagres na Bíblia, encontrados no Evangelho de Marcos, nós vamos meditar hoje em Marcos capítulo 5, versículo 1 adiante, que está escrito assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Até aqui já dá para a gente ter uma base mais ou menos do contexto. Essa mensagem que eu vou trazer hoje, na verdade, isso é um texto considerável, um texto rico em conteúdo e que não é tão fácil trazer em um devocional todas as verdades que estão aqui presentes. Então eu penso em trazer algumas verdades, mas é um texto que é necessário talvez vários outros devocionais, ou talvez um texto que é necessário uma pregação completa em relação a ele, para que nós possamos tirar as ricas verdades que se encontram aqui nesse texto. Que Deus nos permite extrair para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa libertação e para o nosso envolvimento maior com o reino e com as coisas de Deus. Mas desde já, o que eu já começo trazendo para a vida de vocês que estarão me ouvindo, é que aqui nós vemos aqui a importância que nós vemos aqui da ação de Jesus Cristo para com a vida de uma pessoa. Jesus Cristo aqui enfrenta uma tempestade, um turbilhão aqui que ao ele entrar no barco, ele vai, se você for ver aqui no capítulo 4, nos versículos finais do capítulo 4, que é antes de entrar no 5º, você vai ver aqui que Jesus enfrenta uma tempestade, ele sai com os discípulos, se despede das multidões e entra no barco e ele vai na popa dormir. E ali Jesus, aos discípulos enfrentarem aquela tempestade, ali Jesus está dormindo tranquilamente. E ao Jesus estar ali na sua tranquilidade, ele é acordado pelos discípulos para que Jesus viesse fazer alguma coisa. Pois Jesus, o rogo deles é o seguinte: Senhor, não importa que estamos perecendo, não importa que esse barco pode vir a afundar, não importa que nós venhamos a perecer, Senhor. E Jesus repreende aquela tempestade, repreende aquele vento forte, repreende tudo aquele mal que estava ali sucedendo sobre os discípulos, vindo uma tranquilidade, uma grande bonança. Mas Jesus enfrenta. Os homens não têm capacidade de enfrentar. Os homens não tinham capacidade de enfrentar aquela tempestade. Estava fora da alçada deles. E Jesus, ele desce, ele desembarca em uma localidade. O que Jesus diz para os discípulos entrarem no barco e eles passarem para outra margem? Porque Jesus já tinha como objetivo específico alcançar uma vida. E com isso nós vemos um valor de uma vida para o Senhor Jesus e o valor de uma vida para Satanás.
Um valor de uma vida para o Senhor Jesus, ele enfrentou o que tinha que enfrentar para chegar até essa vida. Agora, um valor de uma vida para Satanás, ele tenta destruir o máximo que ele puder em relação a uma vida. Isso aqui é um texto que contém, de uma certa forma, uma verdade enigmática. Porque o que esse homem fez para ele merecer ser vilipendiado, destruído, assim, machucado, ferido, como ele estava sendo por Satanás? O texto não deixa claro o que ele fez, deixando oculto o que ele fez, que abriu a porta, escancarou a porta, a sua atitude pecaminosa que escancarou a porta de sua vida, permitindo ele ser alcançado por uma legião de demônios. Uma legião vem do linguajar do exército romano, que significa, no mínimo ali, 6.000 soldados. Ou seja, é uma ação, ou seja, é um corpo de soldados romanos que se equivaliam a praticamente 6.000 soldados. E esses 6.000 soldados, quando chegava essa legião em uma cidade, essa cidade era saqueada, pessoas eram levadas como escravos, eles traziam a desgraça por onde ele passava. E aqui nós estamos vendo o diabo fazendo o mesmo para com uma vida, trazendo a desgraça, 6.000 demônios trazendo a desgraça sobre a vida deste homem. E por que o texto não deixa claro que mesmo esse homem, não deixa claro o que esse homem fez que permitisse o diabo agir desta maneira? Por que a Bíblia oculta esta verdade? Para trazer para mim e para você que nós não somos vilipendiados, destruídos, não fomos destruídos. Se você que é um crente está me ouvindo, você não foi destruído por Satanás da forma que eu e você fomos merecedores de sermos destruídos antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, puramente por causa da misericórdia, porque aqui esse texto dá a entender que os nossos pecados podem trazer brechas grandes para o diabo agir. Nós vemos na Sagrada Escritura esse aqui, 6.000 demônios, nós vemos a Madalena que tinha 7 demônios, nós vemos uma pessoa que tinha um espírito de enfermidade, outro tinha isso, outro tinha aquilo. Então por que Deus foi permitindo entrando? Então aqui não deixa claro, mas uma verdade é certa. Não há um texto bíblico dizendo que todos os pecadores, eles são merecedores de um ou outro por causa de pecados que eles cometem. Não, todos nós éramos merecedores do diabo fazer o que ele bem entendesse, seja com 1 ou com 6.000 demônios. Pela misericórdia de Deus, Deus não permite desgraça maior. Mas este homem, que Deus permitiu que o diabo viesse a solapar a vida dele de tal maneira, mas não solapou a ponto de tirar a própria vida. Aqui nós vemos aqui o valor de uma vida por Jesus e o valor de uma vida por Satanás. Satanás quer destruir, Satanás quer trazer o caos, Satanás quer levar a morte. Mas a vida deste homem estava sendo guardada por Deus, porque assim como foi com Jó, quando Deus permitiu Satanás tocar nas coisas de Jó, tocar na saúde de Jó, disse: só não toque na vida. Então, mesmo que sejam vidas que estão perdidas, mesmo que sejam vidas que estão sem um relacionamento com Deus, mesmo que sejam vidas que estão na impureza, no pecado, na imoralidade, uma coisa é certa: o diabo só vai agir até onde Deus quer e até onde Deus permite. E a vida desse homem foi guardada. Mas chegou um tempo que Jesus chegou, foi até o encontro este homem, para libertá-lo, para transformá-lo, porque uma vida tem valor para o Senhor Jesus. E aqui nós estamos vendo aqui o versículo dizendo: Jesus, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Aqui nesse contexto já era noite, já tinha se escurecido. Aquele ambiente ali, aquele caos, aquele cemitério, aquele sepulcro, aquela escuridão, aquele ambiente ali que talvez corpos eram jogados ali de qualquer maneira, e às vezes talvez pudesse se encontrado ali corpos em decomposição, a situação ali bastante horrível, bastante precária, e sai dentro desse ambiente ali sinistro, dentro desse ambiente ali macabro, ali dentro desse ambiente pesado, surge um homem possesso de espírito.
Independente de qual ambiente seja, quando Jesus chega, o negócio muda. Qual o ambiente que você está vivendo? Qual a situação que você está vivendo? Qual o ambiente sinistro, tenebroso que você está vivendo na tua vida? Que tem um diagnóstico, ou que você saiba de algum parente seu, que você saiba de alguma pessoa que está vivendo um diagnóstico ali tenebroso, pesado, uma manifestação demoníaca do diabo para escravizar vidas. Que isso tem afastado pessoas, que isso tem deixado você perplexo, confuso, com medo. Isso não é nada para o Senhor Jesus. Isso é para mim e para você. Serve para virar filme de terror. Isso é para mim e para você que serve para virar espetáculo. Isso é para mim e para você que serve para virar meme. Isso é para mim e para você que serve para virar qualquer outra coisa que possa trazer medos aos homens. Mas para Jesus, isso não é nada. Porque Jesus está olhando o valor da vida e o preço que é necessário pagar para o resgate dela. E aqui nós vemos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Uma das grandes evidências que nós podemos diagnosticar de uma possessão demoníaca é a força descomunal que essa pessoa possessa por um ou mais espíritos, elas ficam. A força descomunal. Vivendo na impureza, naquele ambiente sujo, imundo, a pessoa está imunda, e aqui nenhuma imoralidade, nessa impureza aqui nós podemos trazer para vários aspectos da sociedade. Nós não vimos uma sociedade tão impura, tão imoral, tão perversa, tão decadente como essa que nós estamos vivendo, evidenciando para nós, não assim no sentido social, assim, tão excluso quanto esse homem, mas no sentido de imoralidade, de perversidade. Essa sociedade nossa está cada dia mais pior. Nós vamos ver novelas colocando o homem para beijar na boca de outro. Nós vemos aqui realidade cruéis em relação da humanidade para com o outro, barbaridade que nós vemos. A indústria da pornografia cada dia mais avançando, as redes sociais cada dia mais mostrando luxúria, sensualidade assim a céu aberto, pecado sendo se tornado algo natural, pecado sendo se tornado algo assim sendo praticado, sendo usado como se bebe água. A iniquidade está sendo cada dia mais uma realidade cruel em nossa sociedade. Por quê? Porque o homem está cada dia entregue a Satanás, mesmo que socialmente falando, ele não está tão assim sinistro quanto a situação deste homem, mas o homem está sendo enganado pela sua vestimenta de luxo, pela sua face, a sua aparência de bom samaritano, sua aparência religiosa, mas por dentro está tão imundo quanto esse homem vivia, parecia. Pessoas estão mortas espiritualmente, andando em meio sepulcros espirituais. As pessoas estão cada dia mais sem Deus, estão dessa situação fisicamente, olhando a olho nu, é a situação espiritual de muitas pessoas que estão diante dos nossos olhos, diante dos nossos relacionamentos, daquela que nós vemos e convivemos dia após dia. Isso aqui é um exemplo físico de como estão muitas pessoas, estão possessas, agindo de forma natural. E aqui nós vemos aqui que nada conseguia prender a força desse homem. Nada, irmão. Não existe nada em nós, não existe nada que nós possamos fazer. Não existe nada que nós possamos realizar. Não existe nada que nós possamos executar que possa impedir a força de Satanás sobre a vida de um homem. Somente Jesus, somente o poder de Jesus, somente a autoridade de Jesus, somente a glória de Jesus que pode mudar a vida deste homem. Somente Jesus. E aqui nós vemos aqui no versículo 5, andava sempre de dia, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, feridos com pedras. A autoviolência, a autodestruição, a autodecadência, a autoflagelação que o diabo provocava, trazia sobre a vida deste homem, que esses demônios traziam sobre a vida deste homem. Este era o ambiente. Jesus vai ao encontro de um homem que está dessa situação.
O que precisamos é que Jesus venha ao nosso encontro, o encontro daquele que nós temos colocado diante do Senhor. Pessoas estão viciadas em drogas, auto se destruindo, auto se flagelando, o próprio corpo, a mente, o físico. Pessoas que não conseguem se valorizar, pessoas que não conseguem se cuidar, estão se autodestruindo por causa da ação demoníaca do diabo sobre a vida dela, que ela não consegue cuidar da própria vida, ela não consegue cuidar do próprio ser, está auto se destruindo. Quando de longe, versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele se chega diante de Jesus, aquele homem ali possuído, ele se chega diante de Jesus, corre e o adora. E a forma, a expressão aqui, que é contextualizado com um ato de adoração, é que ele reconhece quem Jesus Cristo é. Reconhecer quem Jesus Cristo é um ato de adoração, só que aqui é uma adoração demoníaca. Ou seja, adorar, mesmo que não seja de forma sincera, se é semelhante a uma realidade que envolve uma adoração, é adoração. Agora, se Deus vai aceitar porque é sincero ou não, é outro 500. Porque aqui nós vemos um demônio adorando, mas Deus aceitou a adoração? Não. Porque aqui é uma adoração de reconhecimento. Assim como uma pessoa que não concorda com o rei, não concorda com o governante, e ele se reverenciava aquele governante por causa do título, por causa do reconhecimento que aquele rei, que aquele imperador, que aquele governante tem. Mas não que ele realmente aceita e quer ser súdito a esse reino, a este governo. Aqui nós vemos, eles não querem ser súditos, não querem obedecer, mas eles reconhecem a autoridade, a divindade de Cristo Jesus, o único que é digno de se adorar. Quantas pessoas estão aí supostamente adorando, né? Quantas pessoas estão aí supostamente se entregando, né? Quantas pessoas estão aí supostamente reverenciando, né? Mas não tem nada com Jesus. Está servindo ao diabo, está servindo a carne, está servindo as próprias vontades, está servindo ao pecado. Está adorando. Adoram com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Quantas pessoas estão dessa maneira? Quantas pessoas estão semelhantes a esse homem que endemoniado, que vê Jesus, adora, vão na igreja, adora, vem ali a manifestação de Jesus e adoram, estão diante da presença de Jesus e adoram, mas não pertencem a Jesus. Fazem por causa do reconhecimento, não por causa do coração transformado. Há duas maneiras que nós podemos adorar o Senhor. Ou adoramos de um coração transformado, verdadeiro, entregue, desejoso no relacionamento com o Senhor, ou adoramos com um coração de perdidos, um coração de condenados, porque aqui nós vemos espíritos condenados, espíritos perdidos, espíritos que se achegam diante de Jesus e reconhecendo quem Ele é, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em outra tradução, diz aqui: conjuro-te que não me atormentes antes do tempo. Não os atormentes antes da hora. Mateus aqui, Mateus, hoje estão lendo em Marcos, Mateus traz na realidade dons endemoniados, mas Marcos aqui narra somente o homem. Talvez é o homem que mais estava agressivo à situação dele, todos os dois estavam endemoniados. Então não era somente um homem, era outros também, era outro que tinha. E toda aquela população ali que roga para que Jesus saísse daquela cidade, por causa do prejuízo que eles tiveram com os porcos, toda aquela população, quem disse que eles realmente estavam libertos? Quem disse que eles realmente estavam livres da ação do diabo? Outros são escadas, são degraus de situações de ação do diabo sobre vidas. Mas se não tem Jesus, está preso, está na presídia, está sob o domínio de Satanás, como diz em Efésios capítulo 2. E aqui nós estamos vendo os demônios reconhecendo e perguntando: o que tenho eu contigo? Por causa do tempo que já está esse vídeo, precisarei fazer 2 vídeos. Compartilharei essa parte A e farei outro vídeo compartilhando a parte B. Porque tem coisas aqui importantes que eu não posso deixar passar batido, pois estou vendo como direção de Deus de transmitir. Então vou estar encerrando o vídeo neste momento. E nessa parte A, até eu fazer outro vídeo, o que eu tenho para trazer para a sua vida é o seguinte:
Se você não tem Jesus, o diabo está agindo de um nível sobre a tua vida. Cuidado para com as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Você abra porta ou abra portas para a ação do diabo sobre a tua vida, para que ele cresça cada dia mais agindo, trazendo, vindo, entrando soldados demoníacos sobre a tua vida para destruir, vilipendiar, desgraçar a sua casa, a sua família, a sua vida. Se você não tem Jesus, o diabo está agindo sobre a tua vida. Se você tem Jesus, Deus te guarda, Deus te protege. E até quando ele permite o diabo agir, não em questão de possessão, agir de maneira externa, atingindo a você, não é posse de tomar a sua vida. Se você pertence a Cristo, ele não vai fazer isso. Mas se ele vem sobre a tua vida no sentido externo, é Jesus que permite. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. Toda autoridade está nas mãos de Cristo. Toma um compromisso desde já de se lançar para o Senhor Jesus. Senão, você está cada dia mais seguindo a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás, o príncipe da potestade do ar. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, lance sua confiança em Jesus e corte agora a ação do diabo, seja ela pequena ou grande, sobre a tua vida. Liberte-se, se entregando totalmente para o Senhor Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, conduz esse vídeo para abençoar outras vidas. Esteja conosco. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.